Bom, no tópico 6, nós vamos falar agora de compostos que contêm enxofre. Nós vamos falar de tióis, sulfetos e sais sulfônicos. Os tióis, eles são análogos dos álcoois. Também são chamados de mercaptans devido à formação de complexos com cátions de metais pesados. Então, o exemplo desse etanotiol que está aqui, então, ele é um análogo do etanol, onde você trocou o oxigênio pelo enxofre. Então, nessa reação que está mostrando aqui, esse tiol, na verdade, são duas moléculas de tiol, estão reagindo com o mercúrio aqui, formando um complexo de enxofre ligando com o mercúrio aqui. E aí você tem um complexo com metal pesado, o que então confere o tiol esse nome de mercaptans, como tem dito ali em cima. A nomenclatura do tiol é bastante parecida com a nomenclatura dos álcoois, só que ao invés de você colocar a terminação ol, você vai colocar a terminação tiol. Então esse primeiro aqui tem dois carbonos, et, ligação simples entre eles, an, e fica então etanotiol. Se fosse o análogo do álcool, seria etanol, não é isso? Esse daqui você tem três carbonos, seria o propano-1-tiol ou propanotiol, sem colocar o número 1, já que o número 1 é facultativo aqui. Nesse caso aqui você tem um substituinte nessa posição. O grupo funcional aqui do tiol é mais importante, você começa a numerar dessa região, 1, 2, 3, 4. Então é o 3-metil, esse 1 você tira daqui, junta tudo e coloca um lá no meio. 3-metil-butano-1-tiol, certo? Aqui fica tudo junto. E aqui você tem uma função álcool e a função tiol nessa ponta. A função álcool ela é mais importante. Então, essa função tiol vai ter que ser chamada de mercapto, como se ele fosse um substituinte. Então, você numera da extremidade mais próxima, onde está a hidroxila, 1, 2. Então, no carbono 2 tem um mercapto, então 2 mercapto, et 2 carbonos, ligações simples an, terminação o. Então, é 2 mercapto etanol. A acidez dos tióis, elas são maiores do que dos seus, quando comparada com os álcoois. Né? O pKa de um tiol está em torno de 10, enquanto o pKa de um álcool está em torno de 15. Bom, por que o etanotiol é um ácido mais forte do que os álcoois? Porque a base conjugada do etanotiol é uma base mais fraca e, portanto, mais estável. Mas nesse caso, por que a base do etanotiol, né, que seria aqui CH3CH2S-, ela seria mais fraca e mais estável do que a base formada quando nós temos um oxigênio no lugar do enxofre? É por causa do tamanho do enxofre. Então, o íon tiolato maior, ele estabiliza melhor a carga negativa, porque vai diminuir a densidade eletrônica. É simplesmente por esse fato. Então, o etanotiol é um ácido mais forte do que o etanol, por exemplo, porque a base conjugada do etanotiol é mais fraca e, portanto, mais estável devido ao íon tiolato maior e estabilizar melhor a carga negativa, o que ocorre através da diminuição da densidade eletrônica. Já os etanotiol, por exemplo, ou os tióis de forma geral, eles não conseguem formar ligação de hidrogênio, porque aqui você tem o SH. Então, a interação intermolecular que ocorre nessa região é do tipo dipolo-dipolo, já que essa parte é uma parte polar. E os álcoois análogos, quando você tem o OH aqui, né, ele consegue formar ligação de hidrogênio. Portanto, já que os tióis não fazem ligação de hidrogênio, eles apresentam menores pontos de ebulição do que os álcoois, que podem formar ligação de hidrogênio, que é uma interação termolecular mais intensa. Em solventes próticos, os grandes íons tiolatos não são bem solvatados e, portanto, melhores nucleófilos que os íons alcóxidos. Os íons alcóxidos são os íons gerados quando você tem um álcool que foi desprotonado, né?
por exemplo, esse metanol que está sendo usado nessa reação como solvente, se ele perder esse H+, como nós já explicamos no capítulo anterior, você pode fazer isso adicionando sódio metálico, aí você teria CH3O-. CH3O- é chamado de íon alcóxido. Então, esse íon tiolato aqui, devido a um enxofre ser um átomo maior, ele não é muito bem solvatado. Então, mesmo que você use solventes polares próticos, eles não vão solvatar bem esse íon devido ao tamanho dele. Se ele não está sendo solvatado, em uma reação SN2, ele vai reagir melhor do que um íon alcóxido, que poderia ser solvatado por um solvente polar prótico, tá certo? Então essa reação aqui ela é mais eficiente, porque o íon tiolato, mesmo na presença de um solvente polar prótico, ele não é bem solvatado, então ele tem grande facilidade para reagir. Então ele ataca aqui por trás esse haleto de alquila primário, enquanto o Br- sai, e você produz aqui esse composto chamado de sulfeto ou tioéter. Tá certo? Se nós usássemos o CH3O- aqui, já é um íon menor e ele seria solvatado, então, por solventes polares próticos, o que dificultaria a sua reação. Então, os análogos que contêm enxofre dos éteres são chamados de sulfetos ou tioéter, que é um outro grupo que nós vamos estudar aqui agora. Como está mostrando aqui em cima, né? Esse aqui é um exemplo de um sulfeto ou um tioéter, que é semelhante a um éter pela troca do oxigênio pelo enxofre. O enxofre é um nucleófilo excelente, pois sua nuvem eletrônica é polarizável, justamente devido ao tamanho do enxofre. Então, esse enxofre aqui, por ser um átomo maior do que o oxigênio, ele é um nucleófilo melhor, porque ele tem a nuvem eletrônica polarizável devido ao seu maior volume. Então, ele consegue atacar aqui esse iodeto de metila. Aqui geralmente tem que ser um haleto de alquila primário, para não haver impedimento estéreo, e esse iodo sai aqui. Aí você produz um sal de sulfônio, né, cujo nome aqui é iodeto de trimetilsulfônio. Esse sal de sulfônio, ele pode reagir numa reação SN2 facilmente, porque ele tem um grupo de saída fracamente básico. Então, aquele sal de sulfônio que foi gerado na reação do slide anterior, ele pode reagir com o íon hidróxido, que é um nucleófilo aqui, ele vai atacar um dos grupos metila e aqui vai quebrar, liberando esse sulfeto ou tioéter aqui. E aí você teria a formação do metanol como produto dessa reação, certo? Então a gente termina agora a aula sobre compostos que contêm enxofre e até a próxima aula.